Fala nação, redação tá chegando no ar. Hoje é dia da verdade, chegou a hora. Palmeiras e Vitória duelam em jogo antecipado da 37ª rodada e a gente vai trazer aqui as informações, as últimas notícias desse confronto. O Palmeiras que acabou perdendo a liderança para o Santos no último sábado em rodada atrasada. O Palmeiras perdeu a liderança e, consequentemente, o Vitória acabou entrando na zona do rebaixamento. Então é jogo de muito interesse, jogo quente, jogo decisivo. Para isso a gente vai trazer aqui, né, como chega esse Palmeiras após perder a liderança, qual o provável time do Palmeiras, provável time do Vitória. Lembrando que o Vitória tem jogadores recuperados de lesão e também tem jogadores que retornam por cumprimento de suspensão automática. Vamos falar sobre o trio de arbitragem. O árbitro, ele vai ser um árbitro estreante no apito em jogo do Vitória nessa edição do Brasileirão, e a gente também vai passar pela tabela de classificação, porque tem rodada hoje, Santos e Mirassol duelam na Vila, é bom a gente também ficar de olho nesse confronto, tá legal? É novo aqui no canal, tá aqui pessoal, nosso painel de inscrições, faça a sua inscrição aí de forma gratuita, lembra de curtir o vídeo também, e após curtir, hypa o vídeo, é importante para o YouTube recomendar o vídeo para outros espectadores, tá legal? Então pessoal, vou começar aqui com a lista de relacionados. O Vitória finalizou ontem a preparação pela manhã, viajou à tarde para São Paulo e o Jair Ventura definiu esses 23 jogadores para o confronto. Alguns ficaram de fora, a gente vai trazer aqui também a nota sobre isso. No gol, Thiago Couto e Yuri Senna. Na zaga, o Camutanga e Edu retornam, eles ficaram de fora contra o Botafogo. Lucas Alter, Neres e Zé Marcos. Na lateral, Cáceres retorna após se recuperar de lesão. O Maicon Jesus e o Ramon Ramos são três laterais relacionados. Volantes, Baralhas e Dudu também retornam. Além deles estão relacionados Ricardo Hiller, Ronald e William Oliveira. Os meias, Aito e Mateuzinho. E no ataque, o Eric, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kaiser e Renzo Lopes são os 23 atletas relacionados para o Vitória buscar algo mais essa noite. O Vitória tenta repetir o feito do ano passado, quando venceu o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque, com gols de dois jogadores relacionados. O Osvaldo e também o Mateuzinho estiveram em campo. O Osvaldo abriu o placar e o Mateuzinho deu números finais. O Vitória venceu ano passado por 2-0 e esperamos que nessa noite os jogadores estejam também numa noite inspirada, pois o Vitória precisa demais dessa pontuação, precisa vencer, precisa empatar, precisa trazer pontos desse confronto importante. Eu vou trazer aqui, por outro lado, os desfalques. Por lesão, Vitória tem Claudinho e o Jamerson, os dois laterais de fora. Claudinho também há muito tempo fora, não entendo porque não se recuperou ainda. O Jamerson já está na transição, está para voltar, mas ainda não foi também relacionado. Outros atletas que não foram relacionados por opção do técnico Jair Ventura são Felipe Cardoso, Rubem Rodrigues, Carlinhos, Cauã, Kiki Savério, PP e Paulo Roberto. Não foram relacionados, não viajaram, né, ficaram de fora da lista aí do Jair Ventura. Legal? Pessoal, vai deixando o like aí, não se esquece não, inscreva-se no canal, ativa as notificações, comenta aí sobre os relacionados, sobre a lista de quem ficou de fora, né, levariam esses jogadores. Eu acho que tá certo mesmo aí, o que o Jair Ventura levou foi o melhor para essa partida de logo mais. Vamos também trazer uma nota o seguinte, que Vitória tem 4 jogadores pendurados, 1 não foi relacionado e 3 estão relacionados. Não relacionado é o Carlinhos, não foi relacionado, mas está no alerta, tem 2 cartões. Dos relacionados, Edu, William Oliveira e Ramon Ramos. São 3 jogadores com alerta ligado, não podem receber cartão essa noite contra o Palmeiras. Se receberem, vão ficar de fora do próximo confronto contra o Sport, é no domingo, jogo na Ilha do Retiro. É jogo que o Vitória conta com pontuação, então vai precisar hoje o Vitória já começar a ficar atento para não perder jogadores para o próximo confronto contra o Sport. Então tá aí, dos relacionados, 23 relacionados, 3 estão com alerta ligado. Edu, William Oliveira e Ramon Ramos têm 2 cartões e não podem receber cartão nessa noite, tá legal? Pessoal, vai deixando o like aí, compartilha, inscreva-se no canal, ative as notificações, está confiante? O Vitória busca repetir o que fez ano passado, com gols de Osvaldo, gols de Mateuzinho, numa situação muito parecida, e o Vitória para quem acredita, né? Acreditar sempre até o final. Quanto mais a gente acredita, mais coisas boas podem chegar e o resultado também, né? Bora falar sobre o trio de arbitragem.
A CBF escalou um árbitro inédito, não apitou ainda jogo do Vitória nesse Brasileirão. É o Lucas Paulo Torezin, é um árbitro paranaense. Ele que vai ter como assistente o Guilherme Dias Camilo, mineiro. E o assistente 2 é o Thiago Americano Labis, de Santa Catarina. O VAR vai ser comandado por Rodolfo Toschi Marques. Então tá aí o árbitro, os assistentes e o VAR que vão comandar essa partida importantíssima entre Palmeiras, vice-líder, e o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento, querendo sair, querendo dar um adeus aí na reta final do Brasileirão. Com isso, agora a gente vai para o provável time do Vitória, para a gente verificar como o Vitória deve ir a campo essa noite no Allianz Parque. Tá aí um sistema defensivo ainda que não vai mudar. O Jair Ventura aposta muito em 3 zagueiros, tem tido um aproveitamento razoável, 50% de aproveitamento. É o aproveitamento que o Vitória precisa para se manter. Com isso, o Thiago Couto no gol, um sistema de 3 zagueiros, Zé Marcos, o retorno do Camutanga e a manutenção do Lucas Alter. No meio de campo, bastante povoado aí o Ramon, o William Oliveira e o Baralhas. E na lateral direita, o retorno do Raul Cáceres. Esse é um provável time do Vitória, é o que a gente imagina que o Vitória deve levar a campo à noite. Nas pontas, o Aitor na ponta esquerda, o Eric na ponta direita e centralizado o Renzo Lopes. Ele que tem jogado bastante aí ultimamente, tem sido opção do Jair Ventura por um estilo de jogo diferente. Quando o Vitória tem pouca posse de bola, tem que apostar em jogadas alçadas na área, tem que apostar no pivô para sair em velocidade. Então o Jair Ventura essa noite deve manter o Renzo Lopes, porque, como eu falei, são características de jogo. Cada jogo é um estilo de jogo diferente. O Jair Ventura já deixou claro que ele avalia jogo a jogo, faz uma leitura de jogo a jogo, e no jogo onde o Vitória tende a ficar com pouca posse de bola, vai precisar ser cirúrgico nas bolas alçadas na área. Então, nesse quesito aí eu concordo com a utilização do Renzo Lopes, né? Sobretudo o Renato Kaiser não está num momento bom e também não é característica de jogo para ele. Claro que no segundo tempo, né, com o Palmeiras baixando um pouco as linhas, vai depender aí do cenário, de como vai se desenvolver a partida. O Jair Ventura deve entrar no decorrer da partida com o Renato Kaiser. Mas para início de jogo, deve ser bem parecido com aquele time que entrou contra o Santos, que conseguiu ali, jogou por uma bola e conseguiu trazer o resultado. Vamos falar também sobre o provável time do Palmeiras. A gente vai trazer aqui o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, Palmeiras que é vice-líder, perdeu a liderança na rodada anterior, perdendo para o Santos, se complicou aí na reta final do Brasileirão, estava com 8 desfalques, mas para o confronto contra o Vitória deve vir com força máxima. Com isso, o Palmeiras deve vir a campo com Carlos Miguel, Kevin, Bruno Fux, Murilo, Jefité, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, bom ficar atento, muito bom jogador, precisa ter uma marcação especial, Maurício, Alan, Felipe Anderson e o Flaco Lopes. Esse deve ser o time do Palmeiras, bem diferente de como jogou contra o Santos, com muitas reservas e agora com força máxima para esse jogo de logo mais contra o Vitória. Repito, o Palmeiras é vice-líder, tenta uma aproximação contra o Flamengo e o Vitória que tenta sair da zona do rebaixamento. Eu vou passar agora, pessoal, pela tabela de classificação, porque tem rodada hoje, tem rodada importante, já começa, né, a esquentar depois da pausa FIFA. Santos e Mirassol jogam na Vila, amanhã tem Ceará e Internacional. É bom a gente ficar de olho em alguns jogos que interessam ao Vitória. Vitória precisa fazer o dever dele, mas nada melhor também do que a gente secar, contar também com resultados que possam ser, né, importantes para o Vitória. Vamos lá, vamos para a tabela de classificação. Tá aí, começou ontem, né, a rodada com Botafogo vencendo já o rebaixado Sport, e eu fiquei atento a essa partida porque o Sport abriu 2-0, tomou empate e a virada. Na reta final, o Sport, que é o próximo adversário do Vitória, mostrando força. Não sabemos se é mala ou se o time jogando mais leve, sem pressão, uma vez que já caiu, né? Mas é bom a gente ficar atento também ao desempenho do Sport, que melhorou ontem na partida contra o Botafogo, não manteve, mas para o que já vinha fazendo, acabou colocando 2-0, né, num Botafogo que está brigando aí pelo G4 e depois recebeu o empate e a virada. Hoje ainda tem 21h30 Fluminense e Flamengo. Na Vila Belmiro é o jogo para a gente ficar atento, mesmo horário, 9h30 da noite, Santos e Mirassol. O Santos ele tem 36 pontos, né, e ocupa ali a 16ª colocação, está um ponto apenas aí do Vitória. E o Mirassol que está
tem quarto colocado. Foi até bom o Botafogo vencer essa partida ontem para dar um susto aí no Mirassol, para que o Mirassol não fique confortável para essa partida de logo mais. Então ainda tem hoje Grêmio e Vasco, 9h30, e amanhã Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. É outro jogo para a gente ficar atento. Ceará tem 42 pontos, praticamente já fez a pontuação para escapar, está na 12ª colocação. E o Internacional, 15º, tem 37, só está 2 pontos, né, à frente do Vitória. A depender desse jogo de hoje, se o Vitória vencer o Palmeiras, o Vitória já passa o Internacional e fica aguardando esse jogo de amanhã. Então é importante a gente também, né, destacar esse confronto, porque se nessa rodada o Vitória não pontuar, os outros também não podem pontuar. Para não desgarrar, faltam poucos jogos e aí a pressão aumenta demais, né, na condição aí do Vitória. Então, veja bem, o cenário para o Vitória sair da zona hoje seria o seguinte: vencer o Palmeiras, primeiro cenário, vencer o Palmeiras e torcer para o Santos perder para o Mirassol ou empatar, porque o Vitória iria para 38 e o Santos ficaria se empatasse, ficaria com 37. Vitória iria abrir um ponto. De qualquer forma, independente do resultado do Santos, o Vitória vencendo também tem um segundo cenário que já ultrapassaria o Internacional, porque o Internacional só joga amanhã, né, quinta-feira, às 9h30 da noite. O Internacional tem 37, o Vitória já iria para 38, abriria um ponto, o Internacional joga no Castelão contra o Ceará. Então, só tem um caminho para o Vitória sair da zona e permanecer. Vencer o Palmeiras essa noite e torcer para que o Internacional ou o Santos não vençam seus confrontos. Esse é o cenário para o Vitória fechar essa rodada, né, fora da zona do rebaixamento. Então tá aí um caminho, né, rápido para o Vitória conseguir sair. Não tem outra forma, é vencer ou vencer essa noite, fazer o que fez ano passado, vencer o Palmeiras com toda a circunstância adversa, mas nunca foi fácil, a mídia nunca apostou, né? Sempre foi dessa forma, nessa condição, sem esperar, e o improvável pode acontecer novamente. Lembrando que o Oswaldo está em campo, foi relacionado, o Mateuzinho também, eles que foram personagens principais da vitória do Leão ano passado no Allianz Parque no Brasileirão de 2024. Então, pessoal, tá aí um breve resumo sobre o pré-jogo, com o provável time do Vitória, o provável time do Palmeiras e também, né, informações sobre pendurados, novidades, desfalques, tudo sobre esse confronto que foi antecipado pela CBF e que vai ocorrer daqui a pouquinho às 7h30 da noite. Um forte abraço, fique com Deus e voltaremos no pós-jogo entre Palmeiras e Vitória. Um abraço, fui!